Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 12 de junho de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um ataque com mísseis e drones russos ontem contra o território da Ucrânia. A imensa maioria deles foi derrubado pela defesa antiaérea ucraniana, mas teve um Iskander-M que atingiu a base ucraniana de Milhorod. E talvez tenha danificado um Su-27, a gente vai ver essa informação aqui, né? Fora isso, os ucranianos fizeram mais um ataque aqui na Crimeia, um grande ataque, na verdade, que teriam destruído mais 2 sistemas de defesa antiaéreo russos aqui na região, em Simferopol e em Belbek. A gente não tem a confirmação disso ainda, mas é a informação que a gente tem das Forças Armadas ucranianas, né? Além disso, na linha de frente, nenhuma mudança, nada significativo, continua basicamente da mesma forma que vinha acontecendo, só mais desespero do lado dos russos. Cada vez mais os soldados russos estão percebendo que do jeito que a Rússia está indo nesse momento, não vai chegar a lugar nenhum, né? O que é bastante óbvio já há algum tempo. Sacrificaram uma enorme quantidade de soldados e equipamentos para conquistas pífias de poucas cidades que não resultaram em nada no final das contas. A Ucrânia também cometeu esse erro, tá? Na ofensiva de 2023, a verdade é essa. A Ucrânia também jogou um monte de esforço e conquistou pouca coisa aqui. Mas isso, a Ucrânia percebeu primeiro o problema, né? Ambos os lados estão muito fortificados na linha de frente, não vai conseguir nenhum avanço rápido neste momento da guerra, né? A questão aqui agora é justamente você conseguir alguma vantagem tecnológica ou vantagem estratégica que permita de fato você avançar, né? E isso a Ucrânia deve ter algum momento aí dos próximos meses, com a chegada dos F-16. Talvez já agora no início do verão, talvez mais adiante, a gente não sabe em que ponto que essa coisa vai estar operacional, né? E saiu uma reportagem no The Telegraph falando justamente sobre a Rússia estar perto de perder a Crimeia, hein? A estratégia ucraniana é óbvia, estão destruindo todas as conexões com o continente, né? Toda a possibilidade russa de abastecer a Crimeia. O passo seguinte vai ser destruir a ponte da Crimeia e fechar a entrada aqui pelo sul da Ucrânia, né? Como é que os russos vão fazer com a Crimeia? Eles não têm nenhuma possibilidade de fazer nada. Como a gente falou no vídeo de ontem, já tem algumas recomendações para o pessoal relocar as famílias no Distrito Militar Sul, né? Ou seja, tirar o pessoal da Crimeia, porque não vai ficar muito tempo na mão dos russos, não, né? E também temos boas notícias no que tange a Patriots. O Zelensky esteve na Alemanha, ele está participando daquela cúpula da reconstrução da Ucrânia, mas hoje ele teve um compromisso, justamente, na verdade ontem ele teve um compromisso com Olaf Scholz, justamente da entrega de mais uma bateria Patriot para a Ucrânia. Excelente notícia isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Mr. Meirelles, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar aqui falando sobre o ataque com drones e mísseis que foi feito pelos russos de ontem para hoje. Como vocês podem ver, praticamente tudo foi derrubado. Foram 4 mísseis Ra-101, que são aqueles mísseis de cruzeiro, mísseis muito grandes, com uma carga explosiva muito grande, mas que, como não são muito rápidos, é relativamente fácil para os ucranianos derrubar esses mísseis. Teve um Ra-47, que é um míssil hipersônico, foi derrubado também, com certeza. Esse foi aqui em Kiev, onde tem a maior proteção em termos de Patriots, né? E também teve 24 drones Kamikaze Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana. Isso tudo foi derrubado. O que não foi derrubado? Um míssil Iskander-M que atingiu o alvo. Aparentemente, a gente está falando disso daqui, ó. Esse aqui foi um ataque à base ucraniana em Milhorod, e que os russos estão dizendo aqui, o Ministério da Defesa russo está dizendo que destruiu um Su-25 e um Su-27, né? Mas aqui está a imagem que eles estão mostrando para evidenciar isso daí, e se você reparar, está aqui a base aérea, Milhorod fica aqui no Oblast de Poltava, fica mais ou menos aqui, ó, tá? Tem que procurar a cidadezinha precisamente, que é um monte de cidade por aqui, mas em algum lugar por aqui, se der uma procurada aqui, a gente acha ela aqui nessa região, né? Você vê aqui alguns aviões ucranianos e em determinado ponto tem aqui, ó, um avião ucraniano ali e os russos atingem este ponto aqui. Repara que está relativamente distante do avião, né? Ou seja, provavelmente esse daqui foi um míssil que foi derrubado pela defesa antiaérea ucraniana.
ele acabou caindo fora do alvo, o alvo dele seria o avião, ele acabou caindo antes, né? Pode ter danificado com destroços, né, com fragmentos, pode ter danificado o Su-25 mesmo. Agora, não consta que tenha alguma coisa mais séria do que isso, né? Aqui, ó. O avião mais próximo está aqui. Os outros aviões estão bem longe aqui dessa posição, então não faz sentido nenhum ter destruído mais de um avião, né? E a gente não sabe ainda qual o grau de dano nisso daí. Vamos ver, pode ser que realmente os ucranianos tenham perdido um Su-25 ou Su-27, esse daqui perto do ponto ali, né? Agora, o curioso é que justamente o lugar que eles acertaram, e isso é muito pior para a Ucrânia do que o avião perdido, foi um S-300 que eles atingiram ali perto, né? Então aqui está a imagem que os russos fizeram e, segundo eles, aqui tem um complexo de defesa antiaérea ucraniano, e aqui foi onde o Iskander-M teria acertado, né? O Iskander-M teria acertado esse complexo ucraniano aqui, tá vendo aqui que ele acertou? Era um complexo de defesa antiaérea, porque ele tentou derrubar, ou pelo menos conseguiu derrubar um dos mísseis aqui, mas o outro acabou atingindo o sistema. Então isso daqui é mais sério, tá? Pode ser que seja justamente esse Iskander-M aqui que foi o que não foi derrubado, acabou atingindo o sistema de defesa antiaéreo ucraniano naquela posição, né? Enfim, acertaram, mas não é nada de sério isso daqui. A Ucrânia vai recuperar isso com certeza. Tá vindo mais Patriot por aí, que é muito melhor do que o S-300, que é um sistema de defesa antiaéreo da era soviética ainda, né? Bom, esse ataque com mísseis e drones russos também fez com que a Polônia colocasse os F-16 deles no ar, justamente para prevenir qualquer coisa. Caso viesse algum míssil em direção ao espaço aéreo polonês, os jatos entrariam em ação, né? Mais uma vez a Polônia mostrando a preocupação dela com isso daqui. E será que eles fariam se o míssil chegasse perto de Lviv ou outra cidade ali na fronteira? Não dá para saber, né? Acabou que o ataque foi concentrado mais aqui nessa região da Ucrânia. O máximo que chegou foi a Kiev, não chegou na parte ocidental aqui da Ucrânia, né? Bom, aconteceram alguns incêndios aqui que a gente não sabe se isso aqui tem participação ucraniana ou não, né? O primeiro deles foi na refinaria de Novopolotsk em Belarus, né? Belarus só tem 2 refinarias de petróleo, essa daqui é a maior delas, e aparentemente está pegando fogo aqui, pegou fogo, mas a gente não sabe se isso daqui teve algum ataque ucraniano aqui. A Ucrânia tem feito um esforço grande para minar a capacidade de produção de gasolina e petróleo russa, né, de refino de petróleo russo. Belarus não deixa de ser por Rússia também, porque a verdade é essa, do jeito que o Lukashenko trata o país, é praticamente uma província da Rússia. Então não sabem, pode ter sido um ataque ucraniano isso daqui, mas não temos informação. O que a gente tem de informação é que a refinaria ela está pegando fogo e não dá para saber exatamente qual foi o grau de dano que teve aqui nessa estrutura. Não me parece a estrutura principal da refinaria, não me parece a parte de refino, então pode ser que isso tenha sido mesmo um evento acidental. Se fosse um ataque ucraniano, teria ido direto na torre de refino, que é a parte central da refinaria, né? Bom, também teve uma série de carros pegando fogo em Moscou, tá? Aqui, ó, foram vários veículos pegando fogo em Moscou. Aí a gente não sabe se isso daqui também foi acidente, né? Acidental, pode ter sido. Ou podem ter sido também trabalho de partisãos ali, trabalho de sabotadores lá em Moscou, né? Bom, aqui provavelmente foi ataque ucraniano mesmo. Os ucranianos fizeram algum ataque no centro de Donetsk, da cidade temporariamente ocupada de Donetsk, que fica aqui, né? É uma cidade ucraniana que já foi muito grande, hoje em dia a maior parte da população saiu daqui, é quase uma cidade fantasma, mas os russos usam muito a cidade como base para os ataques que eles fazem aqui na região, então os ucranianos têm atingido essa área aqui com alguma frequência, né? Bom, agora a grande notícia do dia, né, o grande ataque ucraniano do dia foi justamente aqui na Crimeia, né? Lembra que ontem a gente já teve um ataque em vários sistemas de defesa antiaéreo russos aqui na Crimeia, em Jankoy, no Cabo Tarrankut, em outros lugares também. E hoje a gente teve mais 2 alvos aqui em Sevastopol, no campo de Belbek, né, e Simferopol também, ou seja, foram dois ataques ucranianos contra sistemas de defesa antiaéreo russos, mais uma vez aqui na região, né? Então, aqui, ó, segundo estão dizendo, depois das explosões que aconteceram na Crimeia, agora teve mais explosões, segundo estão dizendo aqui,
Fontes locais dizem que um complexo de S-400 próximo de Sevastopol foi atingido, mas não está confirmado ainda, né? Os russos reportam grandes explosões na área do aeroporto de Belbek. O aeroporto de Belbek é justamente aqui em Sevastopol. Essa área aqui seria justamente onde os ucranianos podem ter atingido o sistema de defesa antiaéreo, né? Normalmente, aeroportos são bons locais para você botar sistema de defesa antiaéreo. Primeiro, porque você protege o aeroporto. Segundo, porque você já tem uma linha divisada, né? Você já tem um acesso amplo aí para esses sistemas poderem trabalhar, né? Então, tipicamente, são lugares muito bons para você usar um sistema de defesa antiaéreo. É possível que tenha sido destruído esse sistema aqui e também o em Simferopol. Essa é a informação que a gente tem aqui, ó. O Estado-Maior da Defesa Ucraniana confirmou que os ucranianos atacaram S-300 e S-400, divisões S-300 e 400, próximas de Belbek e Sevastopol. Reportes iniciais dizem que dois sistemas de radares e um lançador S-400 foram destruídos, né? Cerca de 115 milhões cada S-300 e 500 milhões pelo S-400 completo. Essa é a perda aí que os russos tiveram. A gente sabe que os ucranianos têm visado com muita frequência os sistemas de defesa antiaéreo russos na retaguarda, tanto na Crimeia quanto também na parte ocupada da Ucrânia, né? E isso é um problema para os russos, porque é lógico, eles fabricam esses sistemas, então eles sempre podem construir mais, mas isso custa caro e demora tempo de fazer, então os russos não conseguem repor com tanta velocidade isso daí. Já há uma falta muito grande de defesas antiaéreas, e cada novo sistema de defesa antiaéreo que você destrói, fica mais fácil você avançar e destruir outros sistemas, porque o seu céu fica menos protegido, né? E lógico, isso tudo aí é preparação para o F-16. O F-16 está chegando, pode fazer uma diferença significativa na linha de frente, só que ele é frágil para sistemas de defesa antiaéreo. Um sistema de defesa antiaéreo pode derrubar um F-16. Daí a importância que a Ucrânia está dando em destruir esses sistemas russos, né? Bom, aqui tem informações de complexos que foram destruídos no último ataque, né? Então aqui em Jankoy, ali, na verdade, na cidade de Rubinivka, que é próximo que é dentro do distrito de Jankoy, na Crimeia ocupada, resultou na destruição de um radar Podlet, que é um radar de S-400. Então tá aqui, tem os lançadores aqui, coisa e tal, e aqui onde foi atingida a coisa, e a destruição aqui do radar, né? O lançador em si não foi alvejado, mas o lançador não é a parte mais importante dessa história, o radar é a parte mais importante, é o mais caro, o mais difícil de ser substituído nisso daqui, né? Então, excelente notícia aqui, esse complexo de S-400 destruído no ataque que foi feito no dia 10 de junho, né, há 2 dias atrás, né? E aqui também a gente tem um outro ataque feito no vilarejo de Velik, norte de Evpatoria, ali na Crimeia ocupada também, que resultou na destruição de um centro de controle de um S-300 e também do comutador 30N6, que também é parte desse complexo, né? Então, mais uma vez aqui temos evidências da destruição desse sistema aqui ali em Evpatoria. Como a gente falou, é justamente aqui no Cabo Tarrankut, né? Ou seja, Evpatoria está aqui, ou seja, foi mais ou menos nessa região aqui, e o outro aqui em Jankoy, como a gente tinha dito, tinham sido os dois que foram atingidos aqui nessa região na Crimeia ontem, né? E agora temos mais 2 aqui em Sevastopol e Simferopol, né? Tudo leva a crer que os próximos serão aqui em Feodósia, nessa região por aqui, né? Ou seja, os ucranianos vão lá limando o sistema de defesa antiaéreo russos devagarzinho, por mais que a Rússia tente repor, não consegue com a mesma velocidade, né? Bom, e também teve aqui um Pantsir S-1 que foi destruído por um ataque de HIMARS, isso ali na região de Luhansk, aqui. Então a gente está falando dessa região aqui, a região temporariamente ocupada de Luhansk. O Pantsir S-1 é um sistema de defesa antiaéreo menor do que o S-300, com uma capacidade um pouco menor, mas ele tem uma mobilidade muito maior, é muito mais rápido de você posicionar ele, né? Então, aparentemente foi destruído ali na região, e a equipe, né, os soldados que gerenciavam esse sistema, ou foram mortos, né, ou foram eliminados, ou estão seriamente feridos, o caso do comandante aqui, né? Então, excelente notícia, continua a moagem de sistemas de defesa antiaéreo russos na retaguarda.
Olha que coisa curiosa isso daqui, né? Uma ucraniana conseguiu atravessar de Oleshk para Kherson a pé, através da ponte de Oleshk. Olha que coisa curiosa. O drone está aqui guiando a mulher para ela vir para a Ucrânia, né? E ela acenou com o passaporte ucraniano dela, o drone reconheceu o passaporte ucraniano, e daí viu que ela quer passar do lado russo para o lado ucraniano. Mas o curioso dessa história é que ela está atravessando pela ponte de Oleshk, né? Pela ponte de Kherson. E a ponte de Kherson tinha sido derrubada. Lembra quando os russos fugiram de Kherson, eles explodiram a ponte completamente, de forma que não manteve nenhuma passagem entre Oleshk e Kherson. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, o rio de Dnipro está aqui, né? Você tem aqui Kherson do lado norte do rio de Dnipro, né? Na margem direita do rio de Dnipro, onde está controlado pelos ucranianos, e aqui é Oleshk, controlado pelos russos, na margem esquerda, né? Então a gente sabe que tem cabeças de ponte ucranianas aqui, mas isso não quer dizer nada. E o ponto central é o seguinte: a ponte em si foi destruída pelos russos. Quando os russos recuaram de Kherson, eles botaram explosivo e destruíram a ponte. E a grande questão é como que essa mulher atravessou de um lado para o outro nessa ponte, né? Ou de outra forma, se ela conseguiu atravessar a ponte de Kherson, o que impede os soldados ucranianos de usarem a mesma ponte para chegar em Oleshk, né? Questões que se levantam nisso daí. Ok, ela pode ter nadado uma parte, ela pode ter feito uma parte nadando, mas da mesma forma, se ela fez, por que os soldados ucranianos não poderiam fazer também, né? Aqui, ó, essa daqui é uma imagem de como é que está a ponte hoje, né? Uma imagem de satélite de alta resolução. Você pode ver que a ponte ela está aqui, tá passável por aqui. Aqui talvez ela tenha descido para a barcaça e subido do lado de cá. Esse trecho aqui, ó, não sei se tem passagem aqui, né? Isso aqui parece só uma boia, né, para chegar do lado de cá, e aquela imagem é ela nessa ponta de cá já, ou seja, ela passou por esses 1, 2, 3, 4 pontos em que a ponte foi destruída. Mas lembra, tinha que essas barcaças do lado de cá que estão semi-afundadas. Talvez essas barcaças que eram usadas pelos russos originalmente, né, eles afundaram elas na hora da fuga, talvez elas ainda estejam passáveis, né? E de novo, se estão passáveis pela mulher, por que não estão passáveis pelos soldados ucranianos, né? É uma coisa interessante isso daqui. Bom, tem uma imagem impressionante aqui que o Marcelo lá do Hoje no Mundo Militar traz pra gente de uma AASM, um míssil francês novo lançado a partir de aviões, conhecido como Hammer, martelo, atingindo uma posição russa ali na invasão da Ucrânia, né? O Macron está mandando 50 bombas dessa, são bombas de alta precisão e com alto poder de destruição. O vídeo realmente é impressionante. Vou tocar para vocês aqui, ó. Impressionante, né? Realmente muito bacana isso daí. Outra coisa legal foi esse vídeo aqui mostrando o Switchblade 600, que finalmente parece que chegou na Ucrânia, né? Switchblade é um drone americano, um drone suicida americano, que a Ucrânia já tinha recebido o Switchblade 300, que é de menor capacidade, mas parece que os soldados ucranianos não gostaram muito dele, não. A capacidade de explosão dele é pequena, e a menos que você acerte precisamente o alvo, o que não é uma coisa fácil, ele acaba não causando dano. O Switchblade 600, ele tem uma carga de dobro de explosão, e parece que é mais útil, né? E aqui mostra justamente um caso de um ataque contra um sistema Buk M2, também um sistema de defesa antiaéreo. Esse aqui é um sistema mais antigo, da era soviética. A equipe Shark ucraniana que opera esses drones é que fez esse ataque. Olha só, aqui tem a visão do drone. Esse aqui é o sistema Buk, né, o Buk M2. E daí ele está parado aqui, talvez os soldados russos estão fazendo algum tipo de... vão subir ele num caminhão aqui, estão preparando para transportar ele para algum lugar. A gente sabe que os russos estão movendo um monte de sistemas de defesa antiaéreo para a região de Belgorod, e aqui vem o drone, o drone 600, né, o Switchblade 600, e conseguiu atingir ali o sistema Buk no momento que ele estava em cima do caminhão, né, que estavam fazendo a carga dele. Parece que a explosão realmente danificou bastante a situação ali, ó. Excelente notícia, está pegando fogo ali com muita força.
Vocês reparam como é que parece que é realmente complicado guiar o drone, né? Ele faz uma série de... Aqui, ó, ele vem aqui, ele vai fazendo uma coisa assim, mas conseguiu chegar lá, né? Esses drones, Switchblade, são bons porque os americanos têm muitos deles. Então aqui, ó, no final até o caminhão saiu porque aquilo ali ia explodir, né? Atingiu a munição do Buk M2, né? Ou seja, mais uma grande explosão viria ali, né? E aqui está justamente os russos conversando sobre isso, aqui, ó, o russo falando, o Anatoly Radov falando, o lado ucraniano postou um vídeo de um ataque num Buk nosso, dizendo que era um Switchblade 600. Se esse é o caso, isso é ruim. Esse drone russo foi desenvolvido especificamente para as forças da Ucrânia, e no último ano 10 peças dele foram entregues para teste apenas, né? E aparentemente as 10 peças causaram muitos danos, né, para o exército russo. Agora você está vindo uma nova carga, né, que foi desenvolvida justamente pensando na guerra, pensando nos ucranianos. Isso pode ser algo bastante crítico para os russos ali, né? Embora o pessoal esteja chamando a atenção aqui para o fato de que o Switchblade foi desenvolvido antes da guerra, então não foi desenvolvido especificamente para os ucranianos, não. Mas é verdade que primeiro os americanos mandaram o Switchblade 300, os ucranianos não gostaram, reclamaram, disseram que não dá para usar muito bem, que é difícil de usar e coisa e tal. E depois os americanos fizeram essas alterações no Switchblade 600, e provavelmente esse foi o caso, né? Ou seja, não é que foi desenvolvido para os ucranianos, mas foi adaptado para os ucranianos sim, né? É esse dronezinho aqui. E o medo dos russos é que ele se torne realmente uma coisa mais presente na linha de frente, né? Bom, e essas notícias ruins todas estão deixando o pessoal russo bastante pessimista, né? Aqui, ó, isso aqui é um blogger russo falando aqui, ó. O cara está falando aqui sobre a reforma nas Forças Armadas Russas. O que ele está dizendo aqui, eu não vou ler tudo aqui, tá? Ele está dizendo basicamente que se não tiver mudanças positivas no exército russo, não haverá vitória. Nós vamos acabar sendo quebrados por essa gangue da OTAN, liderada por anglo-saxões e com esse tal, ou seja, esse negócio de estar sendo derrotado pela OTAN, vocês sabem que os russos não suportam a ideia de serem derrotados pela Ucrânia, né? Aí inventam que estão lutando com a OTAN, mas não é a Ucrânia que está destruindo eles mesmos, né? E eles estão percebendo que do jeito que está, eles vão perder essa guerra, né? Não tem jeito. Tem até esse cara aqui, ó, que estava chorando aqui, o Oleg Vasnin, está dizendo que não, 3 dias sem comida, sem gás, sem água, minhas pernas não funcionam mais, eu realmente quero viver, eu desisto, eu vou me entregar, é isso, não sei o que lá, o cara gravando aqui, falando que a situação está muito ruim, não sei o que lá. Enfim, ou seja, a situação está complicada para os russos ali na região, né? E, além disso, o pessoal aqui, o Z-Blogger aqui, blogger de guerra russo, está dizendo que não entende qual é a estratégia do Putin para conseguir a vitória, né? O pessoal não percebeu ainda que eles estão ali simplesmente sendo empurrados por inércia. O Putin não sabe o que fazer. Ele não tem o que fazer com essa guerra. Ele já perdeu essa guerra lá em 2022, quando teve que abandonar Kiev, né? Então aqui o pessoal está explicando, em Ocheretny, coisa e tal, que o pessoal tentou avançar e coisa e tal, avançou, continua avançando um pouquinho, mas muito pouquinha coisa, e no final das contas tem muitas perdas, né? A questão de você ir tomando uma cidadezinha, até que a força ucraniana acabe completamente. Isso não vai acontecer. Ou seja, no final das contas, uma vitória decisiva requer uma superioridade em forças e motivos. Olha só, o cara está chegando aqui à mesma conclusão que a Ucrânia chegou na ofensiva que fez ano passado. Não adianta insistir em uma ofensiva que você ganha um pouquinho de terreno, um pouquinho de coisa, porque isso não vai mudar a situação, né? Isso vai acabar perdendo um monte de material, perdendo um monte de gente, e não vai conseguir uma vitória estratégica significativa. Os russos estão vendo isso aqui agora, e aí a dúvida deles é, o que o Putin está pretendendo com isso, se ele sabe que não vai sair alguma coisa disso daqui, né? Pois bem, o fato é, o Putin sabe que não vai dar nada isso daí, o Putin sem saída, ele não tem o que fazer. Que outra coisa ele vai fazer? Desistir da guerra e tirar as tropas, né? Pois é, ele vai ter que acabar fazendo isso em algum momento. Mas ele não vai fazer isso antes de ser obrigado, né? Bom, vendo os mapas do Poulet Volant aqui, mais uma vez nenhuma mudança significativa na linha de frente. Volchansk aqui sem nenhuma mudança. Aqui é na região de Siversk, né, perto de Bilorivka. A gente está falando dessa área aqui, ó, nessa região Siversk aqui.
Os russos têm tentado chegar lá, mas também não tem nenhuma mudança aqui significativa. Aqui em Bakhmut e Chassivyar, os ucranianos trouxeram novas brigadas aqui, mas nenhuma mudança significativa aqui também, de ontem para hoje. E finalmente aqui na região de Ocheretny, Avdiivka, Ocheretny aqui, os russos avançaram mais um pouquinho aqui em Novopokrovsk, mas nada significativo também. Como eu falei para vocês, o rio aqui é a principal defesa ucraniana nessa região. Os ucranianos não vão se preocupar com essa área aqui, eles já dão isso como tomado pelos russos, né? É só uma questão de atrasar e atritar bastante as tropas russas aqui. Então, nenhuma mudança significativa aqui na linha de frente mais uma vez. E o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a continuidade do apoio financeiro para a Ucrânia. Isso é muito importante, como eu falei para vocês. Toda guerra, à medida que ela fica mais longa, ela passa a ser uma guerra econômica, né? O bloco que consegue manter a economia funcionando por mais tempo, ganha, né? Por exemplo, pegando a Segunda Guerra Mundial, né? Por que o Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial? Você pode dar um monte de motivos. Que bom que ele perdeu, porque ele era do mal, mas o que levou ele a perder a guerra, no final das contas, foi a falta de petróleo, né? Ele tinha poucas fontes de petróleo, ele fez aquela tentativa de chegar nos postos de petróleo do Cáucaso, né, na Rússia, não conseguiu, ficou parado ali em Stalingrado, não conseguiu o petróleo dali, ficou sem petróleo, e isso foi uma das principais causas que levou aí a derrota da Rússia, né? Cada vez mais os russos tinham menos recursos, inevitável a contraofensiva que aconteceu depois, tanto do lado russo quanto no lado ocidental ali na Normandia, né? Então é isso, toda guerra com o tempo ela vira uma guerra econômica, e o fato da Ucrânia ter o apoio ocidental garante que ela vai ganhar essa guerra em algum momento. Quanto tempo vai levar a gente não sabe, né? Bom, falando sobre a Ucrânia, eles lançaram finalmente a nova arma militar, que é justamente de sistemas não tripulados, né? A Ucrânia já vem falando sobre isso, a gente já vem falando aqui da importância que os drones têm tido nessa guerra. Realmente é uma mudança qualitativa, não é apenas quantitativa, né? Realmente mudou a guerra completamente os drones, e a tendência é só mudar mais, né? E a Ucrânia, vendo isso, ela criou toda uma nova arma, né? Então você tem agora exército, marinha, aeronáutica e sistemas não tripulados, justamente que é o objetivo deles de fazer aí expandir mais essa área, né? Ter toda uma logística específica para isso, porque realmente isso já acontece na prática. Como a gente fala, tem lá os grupos de operadores de drones que são alocados junto com as forças ucranianas na linha de frente, mas é praticamente um grupo próprio, especializado em tratar com os drones, né? E muito bonito o vídeo aqui que eles fizeram também. Eu vou tirar o som por conta de copyright, né? Mas dá para ver aqui um monte de drones e coisa e tal. E o pessoal até aponta que muitos desses drones não são novidade, que o pessoal não está sabendo ainda exatamente o que é, né? E aí você vê ali drones sendo feitos em impressoras 3D, drones terrestres, drones aéreos, enfim, uma quantidade muito grande de drones, aí, pessoas especializadas em fazer esse tipo de coisa, mostrando exatamente... E a ponte da Crimeia ali, né? Vocês perceberam a dica, né? Então, isso daí realmente é algo muito importante aí para o exército ucraniano, e uma dica para outros exércitos aí do mundo também, né? O Gato Especial de Kherson mostra aqui alguns drones novos que não são conhecidos, que foram vistos aí nesse videozinho deles, né? Bom, o Milei está entregando 5 aviões antigos que a Argentina tinha, né? Dassault Super Étendard, que são aviões caças antigos, está entregando eles para a Ucrânia, né? Bom, a verdade é a seguinte, é uma jogada de mestre do Milei isso. Por quê? Porque esses aviões se tornaram meramente custo para a aeronáutica argentina, porque desde a Guerra das Malvinas, né, da Guerra das Falklands, a Inglaterra botou uma restrição nesses voos, a Argentina não consegue fazer manutenção desses aviões, então eles têm que ficar canibalizando peças e coisa e tal, ou seja, os aviões estão ficando antigos. A Guerra das Malvinas foi em 82, né? Já tem um tempo isso, né? E no final das contas é um custo enorme para a Argentina manter esses caças, sendo que ela não pode usar por conta de sanções desde aquela época da guerra, né? Então ela entrega isso para a Ucrânia, a Ucrânia pode fazer uso disso aí. São jatos antigos? São, mas é mais um pouco que a Ucrânia tem para ajudar lá no esforço de guerra deles, né?
Então, uma excelente notícia. Olha como é que ajudar a Ucrânia é uma coisa que ajuda o próprio país. Só o custo menor que a Argentina vai ter em manutenção dessas aeronaves já compensa isso daí, né? Bom, uma outra boa novidade é esse encontro do Stoltenberg com o Orbán, né, o amiguinho do Bolsonaro lá da Hungria. A Hungria, vocês sabem, faz parte da OTAN, então ela está nas reuniões que decidem ajuda para a Ucrânia. Só que, vocês sabem, o Orbán é Rousseff, né? Então o Orbán ele fica atrapalhando essas negociações, atrasando essas negociações. Então parece que a OTAN chegou a um acordo com o Orbán, com a Hungria, de que a Hungria não vai mais participar desses encontros da OTAN e não vai impedir nenhuma ajuda à Ucrânia. A Hungria em si não vai ajudar a Ucrânia, mas não vai impedir que os outros países da OTAN ajudem, né? Então é uma solução excelente no final das contas. O Orbán está errado nessa história, ele próprio admite, porque ele próprio admite que não aceita, não quer uma fronteira da Hungria com a Rússia, mas se a Rússia ganhar a guerra da Ucrânia, a Ucrânia faz fronteira com a Hungria, vai ter uma fronteira entre a Rússia e a Hungria, né? Enfim, pelo menos o Orbán saiu de cena nisso daí, né? Boa notícia isso. Além disso, a gente teve mais ajuda aqui, o Zelensky está na Alemanha, e ele viu lá, ele inspecionou a bateria de Patriot que vai para a Ucrânia também, né? Uma nova bateria de Patriot que está sendo preparada aqui. Fizeram uma cerimônia, apresentaram a bateria aqui. Já está para ir para a Ucrânia nos próximos dias, mais essa bateria do Patriot lá da Alemanha para a Ucrânia, né? Excelente notícia isso. E olha só, aqui a gente tem a matéria lá do The Telegraph falando justamente sobre o risco de perder a Crimeia, né? Explicando que a Crimeia tem dois pontos de abastecimento principais aqui, que é justamente o cruzamento do ferry boat aqui e a ponte da Crimeia. Por enquanto, os ucranianos estão focando nos ferry boats, né, e nos navios de forma geral, para impedir que a Rússia use esses navios para abastecer a Crimeia. No momento que puderem atacar a ponte da Crimeia em si, a única alternativa que a Rússia teria seria através aqui de ferrovias nessa área aqui ocupada no sul da Ucrânia, né? Só que por aqui é arriscado fazer a coisa e lógico que os ucranianos vão conseguir interromper em vários pontos essa ferrovia aqui. Então é possível que a Crimeia fique totalmente impossível para os russos manterem ela, né? É a estratégia ucraniana que a gente tem falado, isso vai acontecer, né? E um dos pontos principais para garantir isso aqui, a Ucrânia conseguiu uma alternativa para Starlink para atingir as águas da Crimeia. Eles não falam qual alternativa é aqui, por quê? Qual que é o problema dessa história? A Starlink do Elon Musk ajudou muito a Ucrânia no início da guerra, é preciso ressaltar isso, mas o Elon Musk, por algum motivo, eu acredito que foi a ameaça do Putin, só pode ser isso, né? O Elon Musk é um cara inteligente para ele ficar do lado da Rússia só porque teve alguma ameaça, alguma chantagem por trás disso. O fato é que o Elon Musk tem evitado dar acesso para drones ucranianos na área da Crimeia. E isso atrapalha os planos ucranianos de destruir a ponte da Crimeia, porque eles precisam usar os drones para atingir essa ponte, né? E parece que o pessoal descobriu alternativas para fazer esse tipo de coisa sem usar a Starlink, usando outros sistemas de órbita baixa, né, para você ter uma boa visibilidade ali. Eles não explicam exatamente qual é o sistema por motivos óbvios, mas parece que estão perto disso daqui. Vai ser lindo de ver quando isso estiver resolvido, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.